Olá, me chamo Caio Martins de Freitas e estou aqui para explicar indutor e indutância, no caso. A gente tem que começar a entender, vamos fazer um flashback sobre capacitores. A gente lembra sobre capacitores de placas paralelas, não é? Que a gente fazia para saber o quanto de capacitância poderia se ter em um capacitor. Eles se formularam em formas geométricas diferentes, tinha propriedades diferentes e ela tinha uma característica especial, que era o que? Ela fazia uma criação de campos elétricos praticamente uniformes, criava um campos elétricos praticamente uniformes nessas regras que a gente dava para eles. Nesse sentido, opa, acho que a câmera está ruim aqui, pronto, melhorou. Nesse sentido, a gente tem que ter esse mesmo conceito com dieletro. Dieletro nada mais é do que uma seção de... é um eletroímã utilizado da mesma forma dos capacitores em circuitos, em eletrônica no geral, para criar um, uma força eletromatriz e campos eletromagnéticos. E nessa parte de campos eletromagnéticos, ela age da mesma maneira. A única forma que muda é a geração das eletromatrizes dentro dela, ou seja, os circuitos nela na elétrica no geral. O indutor, isso aqui era um campo magnético de paralelo mais simples. E um dos mais simples dos indutores pode ser considerado solenoide, que ele tem esse formato aqui. É tipo um filamento de lâmpada. Você já deve ter visto. Algo mais ou menos assim, só que melhor desenhado. Esse tem a grandeza de capacitância, a grandeza de indutância, no caso, desculpa, capacitância é outra, grandeza de indutância como L. Ou seja, a gente quer saber o que gera essa força eletromotriz, o que vai gerar decorrer dessa força que vai ser gerada nesse indutor, a gente quer saber em L. Mesma coisa na capacitância, no capacitor, que era C, e no resistor, que é R. Mesma coisa, funciona do mesmo jeito. A gente sabe como é que funciona o capacitor no aqui em um diagrama de circuitos e de resistência também, é assim. Pronto. Nesse sentido, sabendo desses três componentes aqui, eles são os principais para qualquer cálculo de circuitos, no caso. A gente pode achar outros, tipo diodo, resistor, eu me esqueci o nome do outro. Mas esses aqui, esses três, eles têm transmissores e receptores de ondas magnéticas e sempre a gente vai trabalhar quando mexe em circuitos, quando está em circuitos. Sempre vai ter eles ali no meio. Um exemplo é no circuito RC que a gente tenta descobrir o carga e a descarga de um capacitor. Isso é exemplo disso. Vamos ter um RL, que é para indutor, para saber quanto força de matriz pode ser gerada ou desgerada, mas isso depois. Vai ser a próxima aula. Agora a gente quer entender só como é que funciona a indução, como é que a gente chega nessa capacidade de indução e como a gente vai conseguir fazer um cálculo para ela. Primeiro vamos apagar isso aqui, porque foi só uma demonstração básica de como funcionam esses sistemas e um recapitulaçãozinha, porque é sempre bom a gente utilizar o que a gente já sabe para aprender o novo. Os indutores têm a capacidade de uma quando pronto, aqui os indutores. Aqui, aqui. Isso é um indutor solenoide. Tem vários tipos de indutor, mas vamos aprender os pormenores desse. E como no Holiday é o que é o mais utilizado, como dado como exemplo, vamos também como é que faremos para fazer o cálculo deste, no caso, nessa aula. Com isso, a gente tem que entender o que ele faz, qual é a capacidade de um indutor, por que a gente tem que se preocupar com o indutor. O indutor funciona quando nós temos uma variação na corrente essa variação da corrente cria a força eletromotriz autoinduzida que eu já disse antes. Eu vou repetir força eletromotriz muito nessa aula. Então, para acelerar o processo, eu vou nomear E. Que é a fórmula normal de E, um E bonitinho. É esse assim, ó. Isso aqui. Depois a gente vai ver se força eletromotriz induzida, que é L, mas enquanto isso é. Isso aqui é a força eletromatriz
autoinduzida. Pronto. Essa força automotriz autoinduzida gera energia no nosso circuito, gera uma carga que, influenciada com o capacitor, pode alterar ou até mudar a forma como a gente pode observar a distribuição de energia nele. Com isso, a gente pode agora entender que o indutor calcula a indutância, no caso, é o cálculo de surgimento dessa força eletromotriz da eletromatriz, e a gente tem que especificar muito mesmo nessa hora que a capacitância, uma corrente contínua não serve de nada para indutor. Indutor, ela vira um capacitor praticamente, vira outra coisa. Não importa, porque ela funciona na variação de corrente. Sempre que você vai ter indutor e falar corrente contínua, acabou o exercício. Vai calcular DDP pelos polos, outra coisa, porque você não vai conseguir achar nada. Eu vou explicar a questão de DDP depois, em autoindução, eu acho, e a gente vai entender melhor, mas a variação contínua é uma regra constante para indutor. Ok, nesse sentido, na corrente variada, a gente tem circuitos alternados para gerar, ou até questão manual mesmo, tipo trocar o volt, mudar vai ter no circuito autoinduzido uma demonstração que a gente mostra o circuito tendo uma setinha, e quanto mais para aqui pro outro lado, mais para direita, a gente vê que vai ficando mais resistente, vai tendo mais resistência e menos a carga vai funcionando. E como a gente vai ver nessa aula, tudo é relativo, tudo é junto de um do outro. Então não se mexe um sem mexer no outro. Eu dou um spoiler também de geometria aqui, como eu disse antes, o capacitor envolve essas questões também, mas calma lá que a gente vai falar com calma. Ok. Agora, entendendo como é que funciona e entendendo que esse aqui é um solenoide. Solenoide. É um nome bem esquisito, mas é o nome que tem esse negócio. Entendendo isso, a gente pode aqui aplicar essas coisas só olhando a geometria dele. Olhando para a geometria, a gente pode entender as coisas, que é como se comporta a corrente quando atravessa esses campos aqui. Afeta. E como afeta, a gente tem que calcular esse fluxo do campo magnético dentro desses círculos do meio. Lembrando que é o mesmo conceito de capacitor. A gente desconsidera os polos, pois os polos acaba tornando o nosso indutor, o nosso capacitor, não uma carga não fixa. Ele tem certas distorções, certas coisas que acontecem, mas nada demais, nada assustador. Ok, com isso em mente, a gente vai ver a seguinte forma. A gente já vê o solenoide, acredito eu, mas eu estou dando essas recapitulações, estou indo com calma para a gente tentar explicar esse indutor em solenoide e chegar até onde eu quero chegar, a questão onde eu quero chegar. Aqui, a gente sabe como é que funciona o fluxo indutor. A gente sabe que o fluxo que a gente, para calcular ele, envolve, acho que é φ, eu acho, φ B, o fluxo total. E como é que vai calcular o fluxo total? O fluxo magnético, no caso. A gente, para achar a indutância, tem que só o fluxo, e para achar o fluxo a gente precisa calcular N, que é o número de voltas que a gente encontra nas aspiras, que é nas aspirais, multiplicado pelo φ, que é o fluxo magnético, em B, que fica por indutância, vezes a carga. Sabendo que isso aqui é indutância, a gente quer explicitar para a gente achar ela, a gente coloca então L por N em φ por B, vezes B no caso, né? Dividido pela corrente. Isso aqui, daqui a pouco eu vou dar a questão corretinha, mas antes, explicando essa questão do fluxo, né? Que é a mesma coisa
de capacitores. O fluxo entra aqui, ele vira bem uniforme no meio e conforme vai chegando nos polos, vai se distorcendo. Esse fluxo que fica uniforme, esse fluxo que fica funcionando, fica um fluxo entrelaçado. O que é? É a forma como a gente chama o campo magnético gerado aqui pelo fluxo da energia do campo que vai vindo. Conforme vai vindo energia, o fluxo vai ficando entrelaçado, vai sendo um desenvolvimento desse sentido. Não se é alterado, ele funciona, só muda essa questão de que a gente tem que ter em mente que a gente não considera os polos. O meio, a meiota que é considerado. E lá na frente também, quando a gente for apresentar esse conceito em um circuito, vamos ver como é que a alteração pode deixar a gente calcular DDP, mesmo tendo uma variação de energia. Pois como a gente não considera, a gente consegue ter uma DDP nesses pontos. Ok, o fluxo entrelaçado. Logo, a gente pode determinar o que? A indutância é igual ao fluxo entrelaçado pelo indutor por unidade de carga de corrente, no caso. Pode ser carga, mas eu vou ficar corrente. Esse por aqui indica divisão. Só para não deixar aberta a interpretação. Agora que a gente entendeu como funciona a indutância, essa forma bem geralzona que a gente vai destrinchar mais para frente, e como a gente pode aplicar ela no geral, a gente vai entender como é que a gente pode utilizar no Sistema Internacional de Medidas. Tendo em mente que isso aqui é a unidade de indutância, e a gente calculando que isso aqui varia para solenoide, ficamos então somente com a unidade do fluxo. Dividido aqui, ó, pela unidade da carga. Eu tô com carga na cabeça, né? Corrente. Igual a... Isso aqui é Tesla vezes metro ao quadrado dividido por ampere. Que fica como, no Sistema Internacional de Medidas, acho que é Henry. 1 Henry. Lembrando que esse sistema aqui, essa nomenclatura, como todas as nomenclaturas da física, é inspirado em alguém que ajudou na sua descoberta, que é nada menos do que Joseph Henry, que fez contribuições enormes contribuições simples e diretas sobre indutância, que proporcionou ele ter um nome na história. Entendendo esse conceito de Henry, entendendo esse conceito aqui com a indutância, a gente se pergunta: a indutância tem a ver com o fluxo que está passando pelo solenoide? Tem. E ela é dividida pela corrente. Como a gente fez aqui. A indutância tem a ver com o fluxo que passa. O fluxo que passa determina. Depois a gente vai ver que essa determinação é adereçada com o tempo. Que é o mesmo conceito de circuito. Quanto mais vai circuito, a gente tem uma carga se normalizar, depois se normaliza abaixo, depois quando está descarregando, tem a carga normalizar, e depois normaliza, fica fluxo. A gente sempre tem essas variáveis, e conforme vai tendo essas variáveis, vai tendo diferença de energia. Se tem alguma coisa que pode afetar, vai afetar. Sempre. Esse aqui não é feito de enfeite, é feito para fazer alguma coisa. Um ponto que eu estava destacando muito, é o efeito de corda no campo magnético. A gente tem que esquecer para deixar uniforme. A gente deixa de lado um pouco aquele efeito que eu especifiquei assim, que a gente coloca aqui o campo gerado aqui é um campo uniforme no meio, e nas laterais não é, pois envolve outros materiais, outras coisas que podem acabar influenciando o campo.
quase sempre influencia. Então a gente esquece e a gente tenta sempre considerar um exemplo onde é bem grande, tende ao infinito quando está fazendo esses cálculos, para desconsiderar esse efeito. Ok. Um conceito que eu verifiquei muito, que a gente vai aplicar muito, é novamente, mesma coisa de capacitores, vai aplicar aqui também. A geometria do objeto afeta. Mas diferente da forma em capacitores, cada geometria tem uma referência nela, e como tem cada referência nela, a gente pode ser aplicado somente em uma. Por exemplo, solenoide é algo fixo. Não é tipo como em capacitores, que tinha capacitores de placas paralelas, capacitores de placas cilíndricas. Solenoide é a coisa própria, é ele. Depois tem de elétron, depois tem outras coisas. Mas focando em solenoide, a gente entende um dos mais importantes. E caso, na medida da questão for elaborando, vai ter-se outras, mais estudo de física, mas um dos mais importantes é o solenoide, no caso. Eu vou deixar aqui, apagar essa parte, deixando só esses dois aqui, porque a gente só serve para explicar essa parte agora. Porque a gente vai ver a função do campo. Quem estudou em, acho que campos é magnético ou em fluxo magnético, não me lembro. Mas aqui é mais importante. Eu vou apagar essa parte aqui. Deixa eu ver se ele deletado na edição, não sei. Eu tô sem o Sony Vegas agora, então eu vou ver o que eu faço. Mas eu só quero que tirar essa parte antes de continuar a questão. Deixa eu ver. Eu tô torcendo para que minha câmera não tenha essas travadas, porque quando eu saio, ó, vou mexendo na minha mão aqui, não tô, ó, tirei, não mexe mais, mexe muito lento, não sei se tá gravando, eu tô com um pouco de medo sobre isso, vou ver depois. Mas eu tô aqui o tempo inteiro, tô falando, qualquer coisa é só comentar que eu respondo. Ok, essa é a fórmula da indutância. A gente fez. Ok, então a gente entendeu agora o indutor na forma geométrica. O que ele afeta? Como é que muda? A gente tem que entender aqui que a gente já sabe o campo do solenoide. O campo solenoide é a densidade de N. Isso aqui é o que mesmo? Pronto, a densidade linear. Densidade linear dos espirais multiplicado pelo, acredito que seja o permeabilidade magnética por zero no vácuo vezes I. Eu chamo de corrente, mas eu sei que não é corrente. Eu acho que é carga no caso, não sei, me esqueci. Mas pronto. Isso aqui, a gente tem uma relação com isso aqui. A gente está mexendo com geometria. Geometria tem áreas e tem largura. Então como é que a gente faz para aplicar uma fórmula que N consegue compreender? A gente sabe que esse Nzinho aqui nada mais é do que Nzão, que é o número de voltas espirais, e pela largura. Já sabendo disso, a gente pode muito bem explicar esse Nzinho vezes L, fazendo uma medida de proporção em N. N igual a Nzinho por L, sendo que Nzinho é igual a N dividido por L. Essa proporção vai nos deixar experimentar como funciona a fórmula com, com geometria, e agora podendo expandir nossos cálculos. A gente fica então em indutância igual a N ponto L vezes o fluxo de B dividido por I. Agora a gente tem esse fluxo aqui. Sabendo do cálculo que a gente já fez de fluxo magnético, das aulas que a gente já fez em fluxo magnético, e já fizemos as aulas de fluxo magnético solenoide, que a gente explica como é que funciona, que vem um fluxo aqui, ele fica com aqui tem N, aqui tem o campo que é gerado, B e N. N fica em um ângulo de 0 graus com o vetor normal N, ou seja, fica cosseno zero no cálculo. E no campo, então esse B aqui, eu vou tentar adereçar aqui de uma forma mais calma, esse B aqui que nada mais é que a gente já fez ali em cima, que é o campo da solenoide, o campo magnético, fica calculando N por U e por E, fica o produto escalar, pronto. Mas a gente não quer isso, a gente quer o fluxo de F.
Aqui é o campo, o fluxo. Daqui a pouco a gente vai endereçar o campo de novo, porque está dentro, mas eu confundi um pouco aqui, mas aqui a gente é o fluxo. Com o fluxo de B, sabendo que não tem aquele cosseno aqui do lado, a gente sabe só que tem B, que é o campo, vezes a área do nosso solenoide. A gente sabe que aqui fica então assim, N por L vezes B vezes área dividido por I. Mas a gente viu que o B, já acabei dando esse spoiler, a gente viu que a gente já usou o B para achar essa permeabilidade para transferir questões geométricas no nosso cálculo. Então se a gente achou esse B, a gente só coloca aqui ele aqui. Nzinho vezes L vezes Nzinho pela permeabilidade magnética no vácuo vezes I vezes A. Tudo dividido por I. Isso aqui corta com esse aqui fica, esse aqui multiplica por quadrado. A gente então fica então com a seguinte fórmula: permeabilidade no vácuo igual a N ao quadrado por L vezes A. Tentando aplicar L, deixando tudo organizadinho, a gente fica com essa fórmula aqui, ó. L igual a permissividade no vácuo, permissividade magnética, alguma coisa eletromagnética aqui no vácuo, Mi no vácuo, vezes N ao quadrado, vezes largura, vezes área. Isso aqui define como é que a gente utiliza esses elementos. Esse aqui é a largura, L igual a comprimento, no caso. Aqui é a área da seção. Aqui é aquele negócio lá que eu já disse, que é número de espirais por unidade de comprimento. E isso explica uma fórmula bem simples dos nossos cálculos. Com o cálculo então do indutor realizado, levando em conta a geometria do nosso solenoide, a gente pode perceber que ele é sensível à permissividade, que é um cálculo fixo, como já dizemos, e também é sensível à geometria, como eu estou enchendo o saco já faz um tempão. A gente entende que L é comprimento, que A é a área da seção, que N é o número de espirais, espiras no caso, por unidade de comprimento. Ok. Mais uma coisa que a gente tem que adereçar, a última no caso, é entender essa fórmula que a gente fez, botar um textinho aqui para entender o que ela significa em si, que nada mais é que a indutância variando com o número de espirais por comprimento ao quadrado, sensível ao número de espirais por comprimento. Ou seja, essa fórmula aqui indica que a indutividade é sensível, ela varia com o número de espirais. Sensível em um conjunto. Isso quer dizer então que, como a gente viu que está tudo entrelaçado, como a gente usou a fórmula do campo de B para achar Nzinho, que é a permissividade, não, é a densidade do que Nzinho é a densidade linear de espirais, que a gente fez uma correlação com N, que fez o negócio tudo, a gente vê alterando altera tudo. E não altera somente de um por um, altera-se para cima. Como assim para cima, você me pergunta? Se a gente vê bem, Nzinho ao quadrado, alterando Nzinho, você altera o dobro de qualquer outra coisa. E você alterando a geometria, você altera Nzinho. Então, você, por exemplo, botar dois espirais por conjuntos a mais, você vai ter o quádruplo
de indutância de indutor naquele sentido. Mas tudo depende de geometria e tudo depende do que você quer entender naquele sentido. Ok, eu acho que isso explica bem o que eu quis dizer. Isso para quem entendeu nada e tá com dúvida do que eu acabei de explicar, isso aqui nada mais é do que a capacitância de um capacitor ou resistência de um resistor. É a forma como a gente acha para entender a indutância do indutor, para entender o que carrega um indutor, o que a variação dessa força eletromotriz autoinduzida faz para ser gerada e para ser armazenada por esse elemento. Ok, uma coisa que eu prometi fazer só para finalizar aqui a aula, que é a permissividade no vácuo em Henry. Permeabilidade magnética e permeabilidade magnética no vácuo. Normalmente, a permeabilidade magnética no vácuo fica 4π vezes 10 a menos 7 dividido por Tesla metro a dividido Tesla por metro por área. Aqui, como a gente já viu o cálculo de Henry, é muito parecido. Então, para ficar mais prático e para a fórmula como você vai ver em outros exercícios vai ser essa, então vou deixar escrito aqui logo para caso você não veja, não fique confuso. Fica então permeabilidade magnética no vácuo fica igual a 4π vezes 10 a menos 7. Quase não sai. Vezes Henry por metro. Porque isso aqui ó, já é para esse Henry. Esse T é ao quadrado aqui de Henry, metro ao quadrado. Mas a gente altera depois dividindo por metro. Ok. É isso. Essa aula. Eu espero que tenha gostado. Espero que tenha ajudado. A gente vai depois explicar sobre autoindutância, né? Não quero deixar esse vídeo enorme. Então, vou acabar por aqui. Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa é só perguntar.